O programa Cheque Mate está de volta e continuamos conversando com o jornalista e professor universitário Albimar Furtado. Vamos para mais uma pergunta dos estudantes. Agora a Carla Mariani, do curso de Audiovisual, faz a sua pergunta. Professor, 30 anos de docência na UFRN. O que o senhor considera a sua maior conquista durante esse período? A maior conquista, na verdade, eu acho que foi o bom relacionamento que eu sempre tive com os alunos. Isso, para mim, hoje é de um valor enorme. Hoje, para mim, eu me recordo assim, com muito carinho de todo esse tempo, né, de convivência. Eu sempre fui uma pessoa mais para o lado tímido, né? Mais para ficar só, mas para ficar... Mas essa relação com o aluno me mudava um pouco quando eu chegava em sala de aula, quando eu estava ali na frente, quando eu estava naquele birô, quando eu estava... Isso era uma coisa meio mágica. Eu realmente mudava um pouco, eu acho que minha personalidade ficava ali, eu ficava até à vontade. Claro que nas primeiras aulas você tinha aquele... O tremorzinho que nós conversamos antes, eu não estava habituado àquilo. Mas depois, quando eu comecei a conviver com os estudantes, quando eu comecei a ver que aquilo era uma coisa saudável, quando eu comecei a ver que aquilo era uma troca de experiência muito boa e muito importante, fundamental para a nossa vida, né? Essa convivência, eu lembro dela com muito carinho. Né? Foi um tempo muito bom. Era o dia da aula, eram três dias por semana, era um dia bem esperado por mim, bastante esperado. A minha preparação de aulas era sempre uma coisa muito prazerosa. Muito prazerosa. A convivência, a conversa na sala de aula, a conversa depois, né, das horas de intervalo, tudo isso foi muito enriquecedor para mim. Vamos para mais uma pergunta com a Vanessa Labre, do curso de Audiovisual. Professor, depois de todas essas experiências, o senhor se aposentou, né? E desde então o jornalismo ele tem mudado bastante, né? O campo tem se tornado aparentemente mais competitivo, né? Mais enxuto. Como é que o senhor enxerga esse jornalismo, né, que se faz hoje em dia e quais as suas expectativas em relação ao jornalismo futuro, né, a médio e longo prazo aqui no Rio Grande do Norte? Olha, Vanessa, eu acho interessante. Eu tenho muito medo quando a gente começa a dizer no meu tempo, essa coisa é meio... Eu não gosto muito disso, não. Mas, às vezes, é inevitável. Uma coisa que eu sempre gostei no jornalismo, que eu acho muito bacana, muito legal, é que no jornalismo você não tem rotina. No jornalismo você vai para o seu veículo, televisão, rádio, jornal, o que for, e você não sabe o que é que vai fazer. A história do dia é que vai determinar o seu trabalho naquele dia. Então, de repente, você está imaginando que vai fazer uma determinada matéria, quando chega na redação, cai tudo aquilo, porque é um assunto novo, uma questão nova surgiu, e você... Isso dentro do jornalismo é muito bom, você não sabe realmente o que é que você vai fazer. Mas também há técnicas, há coisas que você precisa, para fazer um bom jornalismo, você precisa segui-las. Os manuais de jornalismo, eu estou querendo aqui voltar à sala de aula, pelo amor de Deus, mas qualquer manual de jornalismo diz que você precisa se preparar para uma entrevista. Qualquer manual de jornalismo diz como você fazer uma entrevista. Ele diz, por exemplo, que você deve ter um afastamento crítico de quem você está entrevistando. São duas coisas diferentes. São duas coisas absolutamente diferentes. Eu sou entrevistador, eu quero tirar o máximo possível de informação de quem eu estou entrevistando. E muitas vezes, quem está do outro lado não quer me dar as informações. Né? Então, eu tenho que ter consciência dessa minha posição. Eu preciso tirar dele. Então, eu jamais posso ter muita proximidade, intimidade com o meu entrevistado. Eu posso, passou daquilo, eu posso ser, mas na hora que eu estou sendo profissional, não. E hoje eu vejo muita gente assim, muito tímido, com muita intimidade com as fontes. Eu não acho isso uma coisa boa.
Há um jornalista americano, Pulitzer, que ele dizia, é nome de um prêmio de jornalismo americano, que ele dizia que o jornalista não deve ter amigos nem inimigos. O que é que significa? Eu não posso ser amigo de um fulano de tal em que eu vá fazer uma entrevista com ele para agradá-lo. Para jogar pergunta, como se diz normalmente, levantar a bola para ele cortar e fazer o ponto. Não é isso. Eu quero fazer a pergunta para ele que está interessando ao leitor, ao telespectador, ao rádio ouvinte, ou quem está lendo meu blog, etc. Mas eu também não quero, não posso, não devo forçar a barra, não devo querer botá-lo num canto de parede, ou dar o cheque-bate, só porque ele é meu inimigo. Não. Eu tenho que fazer o meu trabalho. Outra coisa o jornalismo ele tem que ser feito no local. O repórter tem que ir para a rua. Eu tenho muito medo hoje dessa coisa de você fazer jornalismo por internet. Eu mando as perguntas para o entrevistado me responde. Isso é fazer o trabalho pela metade ou menos do que isso. No jornalismo, tem uma coisa que conta muito, é a linguagem gestual do entrevistado, é a linguagem facial, é o que diz o cenário onde está sendo feita a matéria. Então você tem muita coisa para lhe informar, para lhe dizer como está acontecendo. Muitas vezes você tem um documento em cima de uma mesa para você fazer o entrevistado, você vê antes aquele documento e aquilo lhe dá uma informação para você fazer. O cenário lhe diz muita coisa. E hoje a gente está muito apegado a essa coisa de mandar as perguntas pela internet, o camarada responde e a gente perde essa riqueza do contato pessoal, da necessidade do contato pessoal. Dentro das mudanças que hoje se processam, essa é uma das coisas que mais medo me dá. De você não fazer o seu trabalho completo, a sua matéria completa, tudo que você pode tirar dela. Esse deve ser o esforço do repórter. Conseguir tirar todo o potencial daquela matéria. E é para você. Eu acho que a pressa com que se faz o jornalismo hoje, não, porque hoje é o tempo, mas a pressa tira a qualidade. Vamos dar notícia em primeira mão, vamos fazer, mas você não pode tirar a qualidade, em nome disso de dar em primeira mão, deixar que a qualidade fique prejudicada. Então, é uma coisa que a gente pode conversar mais, a gente pode trocar ideias, mas para vocês é fundamental isso. A qualidade do trabalho, e de qualquer trabalho, não é só do jornalismo. A qualidade é fundamental. E depois outra coisa, a preocupação de vocês não é só com o veículo para o qual vocês trabalham, é com vocês também. Vocês começam a ser vitrine, o trabalho de vocês começa a ser observado. Então é muito bom que a gente faça uma matéria e depois fique satisfeito, porque aquela matéria rendeu frutos, porque aquela matéria estava completa, porque aquela matéria não deixou brechas. Está entendendo? E eu acho que a gente só faz se a gente conseguir tirar todas as informações, se a gente tirar daquele assunto, a gente conseguir fazer a matéria redonda, completa, que não deixa dúvida para o leitor, para o telespectador, etc. E por falar em matérias, professor, como repórter policial, o senhor produziu uma série de reportagens sobre a criminalidade com os próprios criminosos. E me parece que essa série meio revolucionou um pouco aqui o jornalismo potiguar. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência, como que foi. Veja bem, ela não chegou a revolucionar, não. Eu era ainda novo na profissão, na verdade eu estava começando. Agora, queria dar a minha cara, procurei dar a minha cara naquele trabalho que eu estava fazendo, que eu não sabia nem se eu ia permanecer nele, eu estava substituindo a um repórter. E como vi aquele livro de Fernando Pinto, Os 7 Pecados da Juventude Sem Amor, porque eram 7, matar, roubar, droga, algumas coisas, eram 7, eram 7. Eu fiz, e fui ter o contato. A primeira coisa, o primeiro choque foi conhecer a prisão, onde é que eles estavam presos. Naquela época já tinha superlotação.
não tanto quanto hoje, mas já existia. Né? Ela funcionava ali onde hoje, ali em Petrópolis, onde hoje é o centro de artesanato, aquele centro de artesanato lá no alto. Era ali. E ali eu conversei bastante, com pelo menos 10 pessoas que estavam presas. Normalmente pessoas pobres, vindas do interior, com problemas de alimentação, os pais desempregados e tal, começavam roubando na feira, né, dando alguma coisa para comer, e depois, né, iam passando informação para o outro, esse aqui não dá, o furto é pouco, não dá mais, é melhor a gente puxar um carro, né, que dá mais dinheiro, né, e isso me fez descobrir mais coisas, outras coisas, inclusive isso, ver o outro lado da notícia policial. E não apenas ficar no velho clichê, matou com tantas facadas, mora na rua tal, não sei o quê, sem dar as informações que realmente embasam aquele fato, aquele acontecimento, aquele evento. Certo, professor. Agora a gente vai para mais uma pergunta dos estudantes com o Armando Batista, do curso de Radialismo. Professor, o senhor entrevistou o João Figueiredo, que é ex-presidente e foi o último presidente na época da ditadura militar. O que o senhor perguntou nessa ocasião, assim, e como foi essa entrevista num momento tão importante para o país? Olha, Armando, foi uma entrevista muito tumultuada. Na verdade, a minha participação foi mínima. Figueiredo estava aqui, e via muitos repórteres nacionais, de muitos jornais, etc., acompanhando ele, né? E foi muito tumultuada, foi no órgão ali no Candelária, ali pelo Candelária. E ele, com aquele temperamento dele, também na segunda ou terceira pergunta já foi embora. Porque Figueiredo não era muito isso, ele se irritava com a pergunta e ia embora. Então, na verdade, eu tive essa oportunidade, tive essa chance, mas é uma entrevista que, para mim, como profissional, não teve nenhuma importância, a não ser que era um presidente que estava ali, era o último presidente da ditadura militar, né? Mas como entrevista, como produto mesmo de jornalismo, não foi uma experiência boa para mim. Eu tive muitas outras entrevistas que me agradaram muito mais, com gente bem mais humilde, com gente bem mais simples do que essa com o presidente da República. O programa Checkmate faz mais um rápido intervalo. Voltamos já com o professor e jornalista Albimar Furtado. Até já!